Saúde, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, estamos gravando mais essa live, culto de oração, um tempo gostoso que nós podemos compartilhar da palavra do Senhor. Portanto, abaixe a sua fronte, onde você está. Vamos orar nesse momento, pedindo do Senhor a iluminação do Espírito para que possamos entender o texto e ele trazer reflexões aos nossos corações, para que possamos crescer e também poder ter do Senhor tudo aquilo que necessitamos para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Abaixa a sua fronte. Pai querido, nós somos-te gratos, porque mais um dia o Senhor nos permite, pelas ferramentas que temos, fazer mais esse culto, celebrar esse culto, para poder louvar o teu nome e te exaltar. Fale conosco, ó Deus, cada um em suas casas, para que possamos alcançar corações sábios, ó Deus, e viver de forma que agrade o coração do Senhor. E que aprendamos também a orar, ó Deus, através do texto que vamos explanar nessa noite, para que o Senhor seja exaltado e que nós sejamos, ó Deus, cada dia mais conhecedor da Tua Palavra e tudo aquilo que precisamos fazer para que sejamos úteis nesse mundo. Obrigado por tudo. Fale conosco, eu oro e agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um cântico agora e na sequência do cântico estaremos explanando a palavra do Senhor. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará. Oh, meu Deus me guardará. Oh, meu Deus não me abandonará. Porém, quando o mal poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, oh, meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, oh, meu Deus me guardará. Queridos, vamos compartilhar então o texto que o Senhor nos direcionou nessa noite, para que possamos adquirir corações sábios, adquirir uma mente saudável dentro daquilo que o Senhor tem para nós, como reflexão da sua palavra. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmos 57 e nós vamos explanar os Salmos, os 11 versos dele, entendendo do Senhor o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida, para a nossa vida. Então acompanhe comigo Salmos 57. Nos diz assim o rei Davi, inspirado pelo Senhor, para escrever esse salmo: Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti
eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Deus enviará a sua misericórdia e sua verdade. Estou deitado no meio de leões, tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como espada afiada. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Desperta minha alma, despertai lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é grande, até os céus, e tua verdade até as nuvens. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre a terra. Nós já oramos, agradecemos ao Senhor e pedimos do Senhor a direção para estarmos explanando esse texto. E esse texto fala sobre uma situação que Davi viveu, e ele escreveu quando estava numa caverna. Davi estava orando a Deus pelo livramento que o Senhor havia concedido a ele, estando ele sendo perseguido por Saul. No período em que esteve escondido na caverna, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele refletiu sobre a sua vida e toda a situação que ele estava passando, e ele, inspirado pelo Espírito, escreveu esse salmo. Então nós podemos ver esse relato em 1 Samuel 20, versículo 3, quando diz, bem no finalzinho do versículo, estou a um passo da morte. A situação de Davi era complicada, ele corria iminente risco de morte. O que nós vivemos nos dias de hoje é um iminente risco de morte. Por quê? Porque se formos acometidos desse vírus e ainda mais tivermos alguma doença pré-existente, ou seja, pressão alta, diabetes e tantas outras coisas, isso pode se agravar. Então não só nós aqui no Brasil, mas o mundo como um todo está vivendo uma calamidade, vivendo uma situação muito complicada. E essa situação de Davi também não era uma situação calma, tranquila, era uma situação complicada, porque a sua vida estava em jogo, como está a vida de todos no mundo acometido por causa desse vírus. Então o Senhor nos traz a reflexão, essa oração que Davi fez nesse salmo. E ele começa o salmo dizendo, ou melhor, fazendo um apelo a Deus, se compadece de mim, seguido de uma afirmação da confiança nele, em Deus, da confiança que Davi tinha em Deus. Então ele começa com o verbo, compadece-te de mim. Ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti, eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passem as calamidades. Então Davi está pedindo para que o Senhor seja bondoso para com ele, para que se compadeça da situação a qual ele está vivendo, tendo que fugir do rei Saul, para que não fosse morto por ele. E quando Davi pede ao Senhor que seja complacente com ele, que se compadeça dele, ele diz isso, mas também com uma afirmação. Ele fala, pois me refugio em ti. Pois o meu escape, a solução dos meus problemas, a solução daquilo que eu estou vivendo, o consolo, a calma e o conforto vem de ti, porque o meu refúgio é em ti. Não é a caverna que ele procurou para se esconder, mas porque ele sabia que ali ele estava protegido pelo Senhor. Até essa caverna foi providência do Senhor para que ele pudesse ficar ali. Então, ele diz, pois me refugio em ti. E ele continua dizendo, e me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades.
Então ele está dizendo que eu me refugio no Senhor, mas não só me refugio no momento difícil, eu me refugiarei em todos os momentos, até que tudo isso passe e durante todo o tempo que eu viver. E é dessa forma que nós devemos viver, nos refugiando em Deus e sempre nos refugiarmos à sombra das suas asas, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos livrar, nos acolher, nos consolar, nos proteger diante dessa situação. Então, pois me refugio em Ti, me regozijarei à sombra das Tuas asas, até que passem as calamidades. É dessa forma que nós temos que viver enquanto isso não passar. Vivermos refugiados no Senhor, confiantes no Senhor. O salmista pede para que o Senhor se compadeça dele, da situação que ele está vivendo. É isso que nós temos que pedir, mas tendo em mente a confiança no Senhor, sabendo que o nosso refúgio é no Senhor. Não tem outra maneira de nos refugiar. Quando você está correndo iminente risco de morte, você reclama ou clama? O que você faz diante dessa situação? Você clama ao Senhor ou você fica reclamando das coisas que estão acontecendo? Ou você fica reclamando como tantos estão reclamando por causa dessa situação? Olha o que o salmista Davi nos diz no verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. O salmista está vivendo uma situação difícil, um iminente risco de morte, e mesmo assim ele não reclama, ele clama ao Senhor, pedindo que o Senhor se compadeça dele, entendendo que Deus é o único que pode, porque ele diz, clamarei ao Deus, e não só Deus, mas o Altíssimo, e ele repete, ao Deus que faz o quê? O Deus que executa por mim, que tudo executa por mim, o Deus que tudo faz por mim, o Deus que é o único que pode me proteger, que pode me livrar, que pode cuidar de mim. E na sequência, a partir do verso 3, ele vai explicando o que esse Deus faz. E ele diz, ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Ele enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Nós temos que tomar as nossas precauções e estamos fazendo isso. Isolamento social, precaução no cuidado da higiene, lavar as mãos, não tocar o rosto, nos higienizarmos através de álcool gel. Precisamos fazer tudo isso, mas entendemos que o nosso socorro diante dessa situação e qualquer situação que nós viermos a enfrentar, o nosso refúgio é o Senhor. E o nosso auxílio só pode vir do céu. Ele diz, envergonhará meu opressor. Olha o que a sequência do verso 3 diz. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Envergonhará aqueles que tentam me abater. Envergonhará aqueles que diz, olha, se você for acometido desse vírus, você não se salva. E Deus já tem salvado a muitos. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem estendido as suas mãos de bênção sobre o seu povo. E ele continua dizendo, Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. Deus enviará misericórdia sobre o povo, aquilo que nós merecíamos, que era a morte, o Senhor não permite, porque as suas misericórdias é sobre o seu povo. E as misericórdias do Senhor vêm a partir do momento que nós conhecemos a verdade, pois em João diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando conhecemos a verdade, como Davi conhecia e como cada um de nós que já temos a Cristo como Senhor e Salvador, conhecemos, o nosso auxílio vem do céu, vem da palavra de Deus, as misericórdias do Senhor, e a sua verdade é que nos sustenta, e a sua verdade é a palavra de Deus. Portanto, o salmista podia clamar a Deus, ao Deus que tudo executa por ele, ao Deus que tudo executa pela minha vida e pela sua vida. Ele envia auxílio do céu, ele nos salva, ele envergonhará o nosso opressor, aqueles que dizem, olha, você não vai conseguir. Deus diz, consegue, porque é eu quem sustento, é eu quem estou cuidando.
E ele diz: Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. Depois ele começa a trabalhar uma figura de linguagem, e a partir do verso 4, ele diz: estou deitado no meio de leões, tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens cujos dentes são como lanças de flechas, e cuja língua é como espada afiada. Ó Deus, se exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Portanto, quando você está vivendo iminente risco de morte e clama a Deus, sabe o que acontece? Olha o versículo 7. Meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Isso significa que quando você está vivendo iminente risco de morte e clama a Deus, você adquire firmeza de coração. Você adquire um coração firme para suportar todas as investidas do inimigo, para suportar tudo aquilo que vivemos como adversidades em nossas vidas. Portanto, quem tem um coração firme, canta louvores a Deus. Tem uma frase que diz: quem canta seus males espanta. Nós só podemos cantar se tivermos um coração firme. Nós só podemos cantar se tivermos como refúgio o nosso Deus e clamarmos a Ele para que Ele entre com providência e nos dê o auxílio que precisamos. Portanto, no decorrer do verso 7 ele diz: cantarei louvores, sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Quem tem um coração firme, além de cantar louvores a Deus, tem a alma despertada para louvar a Deus, para fazer com que o seu louvor não fique só dentro dele, mas que esse louvor tome conta do lugar onde essa pessoa está louvando, para que outros possam também ouvir. Olha o que nos diz o verso 9: Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Quem adquire firmeza de coração, tem um coração firme, canta louvores a Deus, tem a alma despertada para louvar a Deus e engrandecer a Deus por tudo que Ele é e faz. Mas é alguém que louva a Deus entre os povos e as nações. É alguém que através do seu louvor, através da sua alegria por tudo que o Senhor já tem feito, contagia outras pessoas, influencia outras pessoas, através desse louvor. Porque quando nós louvamos a Deus através de cânticos, como o texto aqui diz, e como o salmista, que autor desses salmos, era um músico, ele podia expressar isso através da música, ele anuncia a grandeza do amor de Deus. Olha o que diz os Salmos, o verso 10: pois teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Ele canta isso. Ele anuncia isso com o mais profundo do seu coração, então ele anuncia a grandeza do amor de Deus, ele anuncia as verdades desse Deus, as verdades que salva, que transforma, a verdade que muda corações, a verdade que muda realidades, a verdade que muda famílias, a verdade que muda situações que nós não temos controle nenhum. Mas quando conhecemos a verdade de Deus, a sua palavra, nós passamos a entender como viver, não para nós, mas como viver para Deus, que é o nosso refúgio, que é quem nós podemos clamar e que é quem nos dá um coração firmes para poder suportar todas as calamidades. O refúgio do Senhor é o local onde podemos aguardar para que todas as calamidades, para que toda situação conflitante, toda situação complicada, inclusive essa que nós estamos vivendo, nós possamos aguardar para que tudo passe. Quem tem um coração firme, além de cantar louvores, além de ter uma alma despertada para o louvor a Deus, além de louvar a Deus entre os povos e nações, anuncia a sua grandeza, o seu amor, as verdades de Deus, é grato e reconhece o quanto Deus deve ser exaltado.
Olha o verso 11. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre a terra. O salmista reconhece que o Senhor precisa ser exaltado por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Concluindo, o salmista sabia em que se refugiar em tempo de calamidades. Você sabe em quem se refugiar em tempo de calamidades? O salmista clamou e recebeu do céu auxílio de Deus. De onde vem seu auxílio? Em tempos de calamidades. De onde vem o seu auxílio? Em tempos de dificuldades, em tempos complicados, como esse que nós estamos vivendo. Diante de iminente risco de morte, o salmista se refugiou em Deus, recebeu do céu o auxílio de Deus e adquiriu de Deus um coração firme para louvar entre os povos e nações, anunciando a grandeza do amor de Deus. Davi não se intimidou pela situação em qual eles estavam vivendo. Ele orou a Deus para que Deus tivesse misericórdia sobre a sua vida, que se compadecesse da sua vida. Clamou a Deus porque reconhece que só Deus é o Altíssimo, só Deus é grande como nenhum outro. Só Deus poderia dar a ele um coração firme para suportar todas as situações. Diante de iminente risco de morte, você reclama ou clama a Deus? Cabe você reconhecer dentro desses salmos, dentro do que a palavra de Deus nos diz, reclamar ou clamar. Eu quero dizer a você que se você ficar reclamando, Deus não vai agir, porque Ele vai entender que você é suficiente para suportar toda essa situação. Mas quando você clamar, entendendo que Deus é o refúgio, quando você clamar, entendendo que só Deus pode nos dar o auxílio que precisamos, você vai ter um coração firme e vai poder agradecer e cantar a Deus com o mais profundo do seu coração, externando a grandeza desse Deus, externando as verdades contidas na palavra de Deus, e ter um coração alegre, aliviado e confortado pela sua palavra. Que Deus nos abençoe. Meu coração se alegra quando canta ao Senhor. Minha alma se regozija quando louva ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. O tempo pode fechar, a tempestade chegar, em meio à tribulação, lá estou eu a cantar. Pois quando canto louvores, é como oração, e o Senhor me responde, mudando a situação. Meu coração se alegra quando canto ao Senhor. Minha alma se regozija quando louvo ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. Não importa o momento que passando estiver, seja bom ou ruim, não deixe de cantar
coloco em sua boca cânticos de vitória, e pelos olhos da fé deixa a bênção chegar. Meu coração se alegra quando canto ao Senhor, minha alma se regozija quando louvo ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando louvo ao Senhor, quando canto ao Senhor, quando canto ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor foi explanada e agora é momento de nós dedicarmos um tempo à oração. Um tempo que nós vamos a qualquer lugar da nossa casa, um ambiente tranquilo, onde possamos nos ajoelhar ou não, mas um local onde possamos dispensar um tempo para estarmos orando. Lembrando da situação que estamos vivendo, e é momento de clamarmos ao Senhor, não reclamarmos, mas clamarmos ao Senhor. Então clame ao Senhor por essa situação, para que o Senhor interceda por nós, como intercedeu na vida do salmista, e que entre com auxílios dos céus, para que possamos ser poupados de todo esse vírus, e que dentro em breve nós possamos estar juntos, orar pelos irmãos que estão enfermos, ou seja, cometido da Covid ou por outras enfermidades, alguns se recuperando de cirurgias, outros necessitando de uma porta de emprego, porque essa situação também mexeu e está mexendo com a economia, com a política, e muitos têm perdido seu emprego, muitos têm reduzido a sua carga horária, mas têm também reduzido aquilo que eles recebem pelo que fazem. Então, existem N situações pelas quais nós devemos estar orando, mas devemos orar também pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da área da segurança, pelos profissionais da área do transporte. São essas pessoas que estão mais expostas à linha de frente, os da saúde, porque estão cuidando daqueles que estão acometidos desse vírus. Do transporte, porque essas pessoas têm que estar expostas, levando o alimento e tudo aquilo que precisamos para ter na nossa mesa. Então estão com várias pessoas de diferentes locais se relacionando, e outros também da segurança, que também tem que estar exposto diante de N situações. Então vamos orar, clamar também por essas pessoas, lembrando dos nossos irmãos missionários no campo, também passando situações de dificuldade com esse tempo. Então vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor entre com o seu auxílio. Como ele diz aqui no verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo escuta, tudo que executa por mim, ao Deus que tudo executa por mim. E a palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos clamar ao Senhor. É momento de clamarmos, é momento de termos uma intimidade com o Senhor e colocar os nossos corações diante do Senhor. Tudo aquilo que está dentro dos nossos corações, tudo aquilo que precisamos externar ao Senhor. Esse é o momento. Então, na sua casa, no seu momento, no seu local onde você faz as suas orações, faça isso agora. Dispense um tempo para orar uns pelos outros, pela nação e por tudo que precisamos orar. E que ao término dessa oração, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo e um tempo de descanso, para que possamos amanhã continuar cumprindo a vontade de Deus e seus propósitos sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um.